chamo Daniel Lima Souza, sou estudante do quinto período de Medicina Veterinária na Universidade Federal da Paraíba, Campus 2. Sou orientado pela professora doutora Isabela de Oliveira Barros no programa de pesquisa Diagnóstico de Piroplasmose com auxílio de punção esplênica em asininos. A piroplasmose é uma doença causada por dois hematozoários, a Babesia cabali e a Theileria eck. No Brasil, essa doença é transmitida por carrapatos do gênero Dermacentum nitens, Ablioma cageniensis e Pseudocephalus sanguineus. Essa enfermidade pode aparecer tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Na fase aguda, os sinais clínicos mais comuns são febre, anemia, icterícia, esplenomegalia e apatia. Já a fase crônica é caracterizada por apatia, perda do rendimento e anemia. O diagnóstico da piroplasmose é feito principalmente através dos sinais clínicos. Contudo, para um diagnóstico mais preciso, técnicas moleculares como PCR e a visualização direta do parasita através de esfregaços sanguíneos são mais usados. Essa é uma doença que causa prejuízos em vários países na equicultura em geral. O objetivo deste trabalho é avaliar a técnica de esfregaço de punção esplênica para o diagnóstico de piroplasmose em asininos e comparar as técnicas de esfregaço sanguíneo. Como metodologia, foram utilizados 10 asininos do estado da Paraíba com os seguintes critérios: ter idade acima de 2 anos, apresentar os parâmetros vitais normais e não apresentar quaisquer sintomas de doença. O primeiro passo foi os parâmetros vitais dos animais, como frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura retal e coloração de mucosa. Neste mesmo momento era feita uma busca por ectoparasitas pelo corpo do animal para futuramente correlacionar a presença ou não dos protozoários. Em seguida, foi realizada antisepsia da ponta de orelha e no local da venopunção na veia jugular externa. Esta venopunção na veia jugular era feita utilizando uma agulha 4012 com a seringa estéril de 10 ml. Já para a ponta de orelha, era feito um pequeno furo nos vasos, utilizando uma agulha 25/7. Após a coleta do sangue, era feita a confecção dos esfregaços em uma superfície plana, com um extensor com aglutinação em um ângulo de 45 graus em relação à lâmina. Para a coleta do sangue esplênico, era feita a tricotomia do local da coleta entre o 16º e o 17º espaços intercostais, seguido da antisepsia com álcool 70%. Esta coleta era auxiliada pela ultrassonografia para uma melhor visualização do órgão, utilizando a agulha 38 e seringa estéril de 10 ml, a qual era inserida em um ângulo de 90 graus em relação à pele, seguida da confecção dos esfregaços, como relatado anteriormente. As lâminas eram coradas utilizando um panóptico rápido e secagem ao ar ambiente. As leituras das lâminas eram realizadas em microscópio óptico em objetiva de imersão. Os resultados mostrados foram feitos em cálculos simples de porcentagem. Como resultados, é possível ver nesta tabela os animais que apresentaram resultado positivo em cada um dos testes de esfregaços. 60% dos animais testaram positivo para a Babesia cabali. Nenhum dos animais apresentou hemácias parasitárias pela Theileria eck. E 40% dos animais deram negativo para ambos os parasitas. Vale lembrar que nenhum dos animais apresentava quaisquer sintomas clínicos de piroplasmose. Essa falta de sintomas é comum em casos crônicos, principalmente nos asininos, devido à sua rusticidade e resistência a parasitas, os quais não foram encontrados nos animais. A comparação nos esfregaços, os feitos a partir da venopunção da veia jugular, apresentaram uma maior incidência de parasitas, seguida pela ponta de orelha e, por último, a punção esplênica. Contudo, é interessante notar que nos valores demonstrados na tabela que os animais que tiveram resultado positivo nos esfregaços de sangue esplênico não foi possível visualizar nas outras técnicas. Isso é explicado pelo fato do baço conter uma maior concentração de hemácias parasitadas. Com os resultados apresentados, conclui-se que a técnica de esfregaço como método de diagnóstico da piroplasmose em asininos, que é possível uma maior visualização dos parasitas Babesia cabali e Theileria eck, utilizando o sangue proveniente da veia jugular e dos vasos da ponta de orelha, ou seja, sangue periférico. No entanto, a punção esplênica precisa ter mais estudos como prova diagnóstica, pois também demonstra resultados positivos nas pesquisas dos hemoparasitas. Gostaria de agradecer à Propesc, ao CNPq e ao UFPB pelo investimento à ciência e pela oportunidade e bolsa de pesquisa. Agradecer também à minha orientadora, aos médicos veterinários e colegas que muito nos ajudaram na realização deste trabalho.